Olá pessoal, como vocês estão hoje? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito prático, que é sobre descansar. Mas por trás dessa mensagem hoje, eu gostaria de enfatizar algo: descanse, mas não pare. Talvez seja o chavão hoje em dia, tantos vídeos falando sobre isso, mas algo o Senhor falou ao meu coração nesse dia que eu quero compartilhar com você. Quando o inimigo, quando o diabo não consegue nos derrotar, ele tenta roubar a nossa energia, ele tenta tirar a nossa alegria, a nossa disposição, ele traz cansaço para nós, desânimo para nós. Então a gente tem que estar muito atento em que o inimigo tem agido na minha vida, que tem roubado a minha energia, a minha força. Eu gostaria de dividir esse vídeo em duas partes, espiritual e natural. Eu vou começar pela vida espiritual. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida espiritual e nós ficamos desanimados com a igreja, quando eu falo igreja, o prédio, com os relacionamentos dentro da igreja, porque muitas vezes nós estamos focados nas pessoas. Às vezes nós nos decepcionamos com o líder, eu já me decepcionei, com certeza você também, mas o nosso foco não tem que ser no líder, o nosso foco tem que ser em Jesus. Se toda vez que algum líder cai, você se abate ao ponto de não ir na igreja, recentemente uma amiga minha me disse que o pastor da igreja pediu para ela avaliar algumas questões com relação à imigração, e ela disse que ficou chateada e saiu da igreja. E eu fiquei pensando, não está frequentando nenhum lugar, e eu fiquei pensando, mas por que essa decisão? Se ela achou que não era apropriado o pedido, só falasse não. Mas o que a gente tem que estar atento é quando a gente fixa os olhos no erro do outro. Eu não acho que isso foi um erro, foi um pedido, ele tem o direito de falar sim ou não. Nós estamos tirando o foco do que realmente é importante. Não coloque a sua fé na sua liderança, no seu pastor, na sua discipuladora. Não, tira os olhos, as pessoas vão errar, assim como eu e você erramos, eles também vão errar. São pessoas carentes, são pessoas que têm as suas necessidades, as suas falhas, que estão buscando crescimento e servir, mas que com certeza vão errar. Então tire, não coloque a sua vida espiritual nas mãos de ninguém. Se decepcionaram você, não pegue o problema do outro e traga um problema para você. Não, simplesmente deixe que Deus vai tratar com essa pessoa, seja qual for o erro. Então tire o foco, né? Tire os olhos das pessoas e focalize em Jesus. E a outra coisa que eu gostaria de falar é distrações. O inimigo vai trazer muitas coisas na minha e na sua vida para nos tirar do centro, que é Jesus. Não permita. Não permita que no meio da sua caminhada não se assente em lugares que vão fazer com que você se esfrie com o Senhor, com que você desvie, né, do caminho, do projeto, do propósito do Senhor na sua vida. Então tenha muito cuidado. Não faça a sua vida espiritual em cima de outras pessoas. Admire, siga, tem tantas pessoas honestas servindo a Deus que são dignas realmente de serem seguidas. Mas se por um acaso na sua caminhada alguém te magoou, não permita, não desista. A Bíblia diz que Davi, quando o filho dele, né, morreu, ele tinha orado, tinha jejuado e ele chorou muito, ele chorou até não ter forças mais. Até não ter força mais, mas a palavra de Deus diz que ele se reanimou no Senhor. Mais para frente, mas no final desse vídeo eu quero colocar algumas coisas que eu tenho praticado, que o Senhor tem falado comigo, sobre como nos reanimar no Senhor. Mas é preciso que você identifique o que você está vivendo. É um cansaço espiritual, é uma decepção, é algo que realmente tem roubado a sua fé, a sua alegria. Dê nome àquilo que você está sentindo, chore diante de Deus. Abre o seu coração para que o Senhor venha e cure. Livre o seu coração de amargura. Porque muitas vezes o cansaço, o desânimo é raiz de amargura dentro de nós. E a gente chega diante de Deus com o coração limpo, com as mãos limpas, o coração puro diante de Deus. Então não permita que as circunstâncias, que as pessoas, o erro dos outros traga um erro para a sua vida.
Não é um problema seu se alguém desviou, mas se fortaleça. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais energia, até não ter mais força. Há momentos na nossa vida que a gente tem que chegar diante do Senhor e chorar. Senhor, eu estou desanimado. Dê nome às coisas. Nós temos muita dificuldade de dar nome, mas dê nome às coisas. Dê nome ao seu sentimento. E se permita descansar. Permita parar às vezes. Se você está sobrecarregado com atividades, dê um tempo. Não estou dizendo parar a obra, não, mas focalize em você, na sua restauração, na sua libertação, muitas vezes. Às vezes nós estamos presos em sentimentos, em coisas, em situações, mas descanse. Dê o direito dê o direito a você mesmo de estar cansado, não é fraqueza, mas sim um momento da vida que às vezes a gente precisa parar um pouquinho. E o segundo ponto que eu quero falar é no natural. Às vezes você está cansado do trabalho, está cansado da pressão, da correria do dia a dia, está cansado até mesmo da família, dos problemas familiares, do seu cônjuge. Muitas vezes a gente se cansa de certas situações que se repetem e não é errado estar cansado. Mas tenha algo em mente no seu coração. Não permita que a situação tire você do foco. Não permita que os problemas da sua família façam com que você abandone, com que você largue. Não estou falando de coisas abusivas, não, estou falando de relacionamentos normais que tem, né, ups and downs, que tem situações boas, situações ruins. Não, isso é normal na vida. Mas na sua vida natural, você está cansado. Então vamos falar de coisas naturais também. Diminua a internet, diminua o tempo de visualização. Enquanto a gente gasta muito tempo na internet, a gente está cuidando da vida do outro. Diminua a internet, comece uma atividade física, faça um exame, veja se seus hormônios estão bem, faça algo para o seu corpo mesmo, para que sua energia seja retomada. Faça algo, faça uma atividade física, levante de manhã, caminhe. Caminhada não é o meu esporte favorito, eu gosto muito de andar de bicicleta, mas ande de bicicleta, vá para a academia, levante peso, nade, dance, faça alguma coisa natural. O seu corpo, né? Eu gosto da expressão quando a Valnice fala assim, que a gente é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, para que seu espírito flua, para que sua alma esteja bem, você tem que fortalecer o seu corpo também. Então, cuide de você, se alimente melhor. Sabe, se está muito, muito difícil, o peso está muito grande, diminua. Tente diminuir a carga de trabalho, divida as tarefas dentro de casa. Tantas mulheres sobrecarregadas porque os filhos não ajudam, os adolescentes não lavam o banheiro, não recolhem nem sua roupa. Mas divida as tarefas. Toma uma atitude, hoje eu vou cuidar de mim. Tem uma música que eu gosto muito. Ela diz assim, hoje eu levantei com uma vontade de cuidar de mim, de me levar para passear. E realmente leve você para passear. Eu não lembro o nome da música, mas ela é muito, muito interessante e muito útil. Vou me levar para passear, vou escrever algo, vou fazer algo que me faz bem. Muitas vezes a gente precisa tirar os olhos de tudo em volta e cuidar da gente um pouco. Então, seja forte nesse sentido. Olhe para você, qual que é a sua necessidade hoje? Se alimente melhor. Eu estou no propósito de diminuir o açúcar, ainda não estou no nível de cortar o açúcar, mas hoje eu tomei um café sem açúcar. Foi a primeira vez em muitos anos. Eu confesso que não foi a coisa mais agradável, mas eu tenho visto tantas pessoas falando que o café é melhor e eu já reduzi muito, muito. E estou tentando diminuir o açúcar, porque eu sei que eu preciso, né? As minhas taxas não estão boas por causa da glicemia. Então, vamos tentar melhorar. Não coloque sobre você um jugo muito alto. Não, relaxe. Lance no Senhor. A Bíblia diz, uma dica que eu quero falar para você que eu tenho feito. Quando a palavra de Deus diz, viva um dia de cada vez, já basta o dia o seu próprio mal. Então, se você está desanimado, está cansado, seja por questões espirituais, naturais, financeiras, viva um dia de cada vez. O que eu posso fazer hoje para melhorar o meu dia? É a primeira sugestão, algo que eu tenho feito. Eu levanto, normalmente eu tomo meu café e a minha Bíblia fica no lugar onde eu tomo café.
né? Então eu tomo meu café e ali eu já leio. É muito raro eu sair de casa sem ler a Bíblia, é muito, muito raro. Eu tenho um hábito e eu faço isso com disciplina diária mesmo, de ter um tempo com o Senhor e eu leio a Bíblia. Então tira um tempo, cuide da sua mente, do seu coração, da sua vida espiritual. Medite de manhã, pegue a palavra de Deus e medite. E um versículo muito tremendo que eu gosto é lá Isaías 40:28, diz assim: mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Eles sobem como águia, eles correm e não se fadigam, eles correm e não ficam exaustos, eles andam, eles caminham e não ficam cansados. Há uma carreira que nós temos que caminhar, mas essa carreira, essa vida, essa rotina tem que ser no Senhor. Então, ao levantar, tenha um tempo com o Senhor. Tenha um tempo em oração. Efésios diz, enchei-vos do Espírito. Há uma maneira, nós precisamos alimentar, assim como a gente levanta e alimenta o corpo, a gente precisa alimentar o Espírito. E como que vai ser esse renovo? Cantando, cante, adore o Senhor, tenha um tempo louvando, lançando sobre Ele a sua ansiedade. Leia a palavra, declare a palavra. Todos os dias pegue a palavra de Deus em cima do que você está vivendo. Estou com um problema com meu filho, estou com um problema financeiro. Declare a palavra de Deus. Lance sobre ele o que você está vivendo. Ore em línguas. Eu tenho um problema de bruxismo, de rancher os dentes. E tem alguns anos que aquela plaquinha, né, me incomoda muito. Eu tenho orado muito em cima disso. E durante um tempo eu até fiz uns vídeos de meditação. Eu comecei a ouvir muitos vídeos de meditação bíblica antes de dormir. E aquilo começou a incomodar meu ouvido, o foninho, eu virava na cama. E um dia eu estava já um pouco cansada, né? Eu falei, mas todo dia, Senhor, eu quero... E comecei a orar. E o Senhor me disse algo, ore em línguas antes de dormir. Ore em línguas antes de dormir. E eu fiz disso um hábito na minha vida. A última palavra que sai da minha boca antes de dormir é a oração em línguas. Não sei o que está acontecendo, já estou mais para lá do que para cá, mas meu espírito está sendo renovado. Então, vamos fazer algo prático, simples, como filhos de Deus, como lance sobre Ele. Descanse, descanse, mas não pare, porque a nossa guerra ela não para. Tenha momentos, cuide de você. Se precisa dormir, durma. Faça algo por seu corpo, para sua mente, mas não pare, porque o mundo espiritual ele continua acontecendo. O inimigo ele continua nos rodeando para achar um momento, porque não fazer nada também não é descansar. O descansar que eu estou falando é de lançar sobre o Senhor as suas preocupações. É de lançar sobre Ele os seus cuidados. A cada manhã, Senhor, hoje eu tenho isso e isso. Amanhã eu não sei. A conta de amanhã é outra conta, mas a conta de hoje é essa. O meu estado é esse. Eu me lanço sobre o Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. E nesse dia, o Senhor nos renove as nossas forças, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos dê direções e que a cada manhã a gente possa realmente viver um dia de cada vez. Há algo que eu e você precisamos fazer. No início desse vídeo eu disse que Davi chorou até não ter forças. Mas a palavra de Deus diz que ele se reanimou no Senhor. O que isso quer dizer? Sou eu e você que somos maduros na fé que vamos nos reanimar. É você que vai buscar no Senhor aquilo que você está precisando. Em Coríntios, a palavra de Deus diz que, Paulo disse, eu não posso dar a vocês um alimento sólido porque vocês ainda são bebês na fé. Tem que ser uma coisa mais light, um leite, uma coisa, né? Um alimento sólido vocês não conseguem digerir. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós temos que nos reanimar no Senhor. É você que se reanima. Sou eu e você que temos a decisão. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim. Então eu quero dizer para você hoje, levante, se reanime no Senhor. Descanse no sentido de lançar sobre Ele, de colocar suas petições diante dEle. Declare a palavra todos os dias e viva um dia de cada vez, porque Ele tem cuidado de nós. E Isaías também diz que não é surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir, e nem a sua mão é encolhida para que não possa nos abençoar.
Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos dê a sua paz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.